de João. Te convido a abrir sua Bíblia, a segunda epístola de João, o apóstolo. Há 2 domingos atrás eu comecei a exposição desse texto, que é um texto muito curto, são apenas 13 versículos. E eu já tive a oportunidade de expor os versículos 1 ao 6. Nós faremos a exposição dos versículos 7 ao 13 nesta noite. Segunda epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia, você abre em Apocalipse e vai voltando, vai ver 3 João, depois 2 João. Vamos ler todo o capítulo a partir do versículo 1. Amém? Os irmãos acharam? Vamos lá. O presbítero, à senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Vamos orar? Pai, que teu Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações, que a tua palavra venha encontrar guarida em cada coração, e que o Senhor fale, Pai, para além do pregador, através da minha vida, e que cada coração esteja aberto, Pai, para sair daqui diferente do que entrou. Que a tua palavra venha falar a cada vida. Eu te oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, alguns detalhes e alguns pressupostos que eu quero estabelecer com os irmãos a respeito dessa carta, que já foram apresentados, mas que eu quero resgatar. Primeiro, o texto começa, o presbítero. Quem é esse presbítero? É o apóstolo João, um líder da igreja, um dos líderes da igreja, um apóstolo a quem Jesus muito amava e quem ele também amava muito a Cristo. Ele é intitulado por presbítero, assim como hoje muitas pessoas não sabem o meu nome e me chamam de pastor. Muitas vezes aquele título, presbítero, era intitulado ao líder ali. E ele escreve à senhora eleita. E naquela ocasião que comecei a expor, já expliquei os motivos pelos quais a senhora eleita faz referência à igreja local. Não faz referência a uma pessoa. Não é a referência e há quem defende erroneamente que é uma pessoa, defende que essa pessoa chamava Kyria, porque a palavra no grego aqui é Kyria eklektos, Kyria eklesia, que tem a ver com Kyria, lembra o nome do Senhor. É aquele grupo de pessoas que se devotava ao Senhor da igreja. Kyrios é Senhor, e eklesia, igreja.
E é interessante que nós entendemos, e eu não vou delongar muito, porque eu já falei sobre isso alguns minutos atrás, mas essa senhora eleita é a igreja, ou melhor, a igreja local. E os filhos dessa senhora são aqueles que participam daquela igreja, os membros, os discípulos de Cristo naquela igreja. E ele está escrevendo essa carta à igreja, por quê? Qual era o problema daquela época? Muitas heresias ou doutrinas desconexas da palavra estavam sendo infiltradas de duas formas. Quais são elas? Do mundo para a igreja e de forma interna também, pessoas de dentro da igreja estavam trazendo uma doutrina equivocada. E ele fala qual é essa doutrina. Havia dois tipos de doutrina que estavam sendo levantadas no contexto ao qual João escreve. Quero dar só um rápido contexto. João escreve aqui por volta do ano, entre o ano 85 e o ano 95 depois de Cristo. Provavelmente ele é o último dos apóstolos vivos. Pedro já havia morrido, Paulo já havia sido executado, Jerusalém, a cidade santa, já havia sido destruída pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. E a igreja estava entrando numa nova fase. A primeira geração apostólica, os apóstolos, a primeira geração, estava desaparecendo. E surgiu uma pergunta, agora a pergunta: quem preservará a verdade diante de tantos ataques do maligno, quando os apóstolos não estiverem mais presentes? Nesse contexto de ataque, as doutrinas que estavam sendo levantadas, uma delas era o docetismo, outra delas era o gnosticismo. E eu vou ser bem breve, não vou delongar sobre isso, mas só para a gente contextualizar. Os gnósticos daquela época, eles diziam, erroneamente, é claro, que a salvação não vinha pela fé em Cristo Jesus, mas vinha de um conhecimento secreto, vinha de um conhecimento especial, acessível exclusivamente a uma elite espiritual. Eles falavam, de forma errada, que o espírito era bom, mas que a carne era má. Então eles negavam um ponto fundamental da fé cristã. Qual ponto? A encarnação de Cristo. Eles falavam que Jesus, o Messias, que o Cristo, teria vindo somente em espírito, que ele não tinha vindo em carne, porque eles defendiam erroneamente, é claro, que a matéria, que o corpo era mau e que o espírito era bom. Então ele não poderia ter vindo em carne. Isso é um equívoco. É por isso que o apóstolo João, o mesmo escritor dessa carta, ele começa o seu evangelho em João capítulo 1 dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. É claro que ele começa a sua primeira carta, essa que nós lemos é a segunda, mas ele começa a sua primeira carta dizendo algo fantástico também. Ele fala: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto. Arthur, coloca aí 1 João capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que temos visto, o que temos ouvido, visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, versículo 2. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna, a qual estava com o Pai, mas a nós foi manifestada. O que temos visto, e ele repete, e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vocês igualmente mantenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, nos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Então volta lá para 2 João. Perceba que por que João, o apóstolo, faz referência e dá ênfase ao dizer assim: os nossos olhos viram, as nossas mãos apalparam, nós encostamos em Jesus, nós vimos a sua mão, o furo na sua mão. Por quê? Porque haviam tentativas, claro que vinda do maligno, tanto de fora para dentro, quanto de dentro para fora, pessoas se levantavam no seio da igreja, e João fala: os que negam a encarnação de Cristo, eles são o anticristo. Porque e ele fala no versículo 7, 2 João 7, muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador
e o anticristo. Por que isso é tão importante? Porque se Jesus não veio em carne, ele não morreu. E se você nega a encarnação de Cristo, você nega também a sua morte, e nega também a ressurreição, e nega o principal efeito da vinda de Cristo, que é o sacrifício no meu e no seu lugar. Então, por isso que João, inspirado pelo Espírito Santo, defende isso, lutando contra o docetismo, lutando contra o gnosticismo, e ele traz verdades, tanto, não só João, Paulo também faz isso. A igreja superou essa heresia, e a preocupação era: como nós vamos preservar a doutrina bíblica quando os últimos apóstolos, quando a primeira geração de apóstolos passar? E é interessante porque o apóstolo Paulo já havia escrito em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, que ele fala assim, que a igreja de Cristo é coluna e baluarte da verdade. E esse é um dos grandes temas dessa carta que nós também lemos em João. Porque João escreve como um líder da igreja, preocupado com o futuro da igreja. E Paulo, em consonância com João, diante da futura ausência dos apóstolos, ele lembra: a igreja é instituída pelo próprio Cristo. Ele é a coluna, ele é quem sustenta e mantém de pé. Ele é o baluarte, é que protege, que defende, que abriga a verdade. Então a igreja tem a missão de guardar, de preservar, de proclamar a verdade de Deus em um mundo de incerteza, sendo refúgio, sendo abrigo, sendo sustentáculo para o Evangelho e para aqueles que se abrigam no Evangelho. Amém, meus irmãos? Amém. Então, quando João começa a sua carta, a sua segunda carta, dizendo: presbítero, escrevo à senhora eleita, ou seja, a igreja, a seus filhos, os quais eu amo na verdade. E aqui ele começa dizendo que ele amava a verdade mesmo. Então, agora nós vamos lá para o versículo 7, eu quero começar a expor esse texto aqui de uma forma um pouco mais objetiva. Porque até o versículo 6, ele mostrou alguns pressupostos: a verdade, o amor à verdade, a verdade em consonância, em unidade. E a igreja, os irmãos devem, a igreja deve obedecer à voz de Cristo. Então, até o versículo 6, João mostra o que a igreja deve cultivar. Do versículo 7 ao 13, João está mostrando o que a igreja deve combater. Se do versículo 1 ao 6 ele fala como nós andamos na verdade, do 7 em diante ele fala como nós guardamos a verdade, mesmo diante de tantos ataques à doutrina de Cristo. Então ele está falando aqui como nós vamos proteger a verdade dentro da sua família, dentro da sua casa, dentro da igreja, dentro do seu coração. Olha aqui até o versículo 6, ele está falando de amor. Amem. E a partir do versículo 7, ele fala sobre um perigo. Ele chega a ponto até de dizer no versículo 11 que nem as boas-vindas nós devemos dar aos hereges. Ele está dizendo no versículo 10 que não devemos nem receber em casa. Não parece um tom de dureza, meus irmãos? Não parece? Mas é porque ele sabe que isso era um câncer que ocorria dentro do povo, que eles tinha que ser combatido. Então o motivo pelo qual ele escreve é isso: toda verdade de Deus, ela será atacada. E a verdade de Deus será atacada pelo pai da mentira e pelos seus súditos. Assim como Deus tem a igreja e tem os seus servos, o inimigo, o diabo, o pai da mentira, também tem seus súditos e tem os seus servos. Ou nós seríamos ingênuos a ponto de não acreditar que o diabo tem os seus servos? Então, toda verdade preciosa, ela vai ser atacada. E a igreja saudável, ela precisa preservar. E a igreja saudável precisa confrontar essas mentiras do diabo. Então, todo discípulo verdadeiro de Cristo, você é um discípulo de Cristo, meu irmão? Então você precisa ter a sabedoria de Deus para discernir entre a voz de Cristo, a doutrina verdadeira, e a voz de enganadores. A verdade que ele fala do Evangelho, que precisa ser amada, precisa ser protegida também, porque ela será atacada.
E hoje a gente está num nível de proporção de ataque muito maior. Por quê? Porque hoje, com a palma das nossas mãos, nós temos uma coisa chamada internet, celular, pelo qual nós ouvimos diversos tipos de pregação. Hoje pela manhã, na aula de EBD, eu falei com a nossa classe que eu vi ontem um vídeo de um ateu que falou que era pastor. E há anos, não, ele foi pastor e agora se dizia ateu. Mas já há mais de 5, 6 anos, ele vinha atacando doutrinas fundamentais da fé. Ele se dizia uma pessoa, um líder de dentro da igreja, mas ele mentia para a própria igreja. E falando, por exemplo, que não, você pode pecar, você pode ter o pecado da homossexualidade e permanecer nele. Hoje, depois que ele se declarou ateu, aí o pessoal voltou e falou: quantas milhares de pessoas essa pessoa instruiu erroneamente? Essa é a preocupação de João contra os falsos apóstolos, contra os falsos pregadores. Saiba, no nosso tempo hoje, eles estão numa escala larga, numa proporção incontável. A gente abre o nosso YouTube, já recebe uma propaganda de núcleos que se dizem ser a igreja de Cristo, mas que não são, pois não afirmam o que a Bíblia afirma dizer a respeito de Cristo. Eu não vou citar nomes de seitas ou de grupos de heresia, mas você, como discípulo de Cristo, precisa aprender na palavra a discernir a voz de Cristo e a voz dos enganadores, a voz dos falsos, dos anticristos. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar no versículo 7, ele diz: muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. Ele não está falando que são poucos, são muitos. E esse perigo, ele é crescente. Esse perigo é organizado. O maligno é organizado. A mentira do diabo, ela é sutil. E eles saíam inclusive com uma linguagem missionária. Os gnósticos do tempo de João, do apóstolo, eles se proclamavam assim: não, nós temos um conhecimento mais elevado, nós temos um conhecimento superior, nós temos um conhecimento para além do que esses apóstolos estão dizendo. Então era organizado. Os falsos mestres, eles eram missionários da mentira. Repito, assim como Deus envia missionários, servos, para proclamar a verdade, Satanás envia os seus servos para disseminar o erro. E qual que era a heresia que eles estavam combatendo? O versículo 7 fala: eles não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Repito, os falsos mestres, eles afirmavam que Jesus não tinha tido corpo. Eles afirmavam que Jesus não tinha vindo em carne. E nós já combatemos isso aqui nessa noite. Amém? Amém. E João, ele está falando: olha, quem nega que Jesus veio em carne, tenta destruir o Evangelho. E por isso é chamado de anticristo. Hoje, será que os enganadores continuam existindo? Será que os enganadores... O seu Deus está até fazendo assim. Estão muitos, né, seu Deus? Mas eles não estão vindo com a mesma roupagem do primeiro século. Hoje a roupa é outra. Hoje as máscaras são outras. Eles negam, talvez, a exclusividade de Cristo. Eles falam que você não precisa só de Cristo para ser salvo. Você pode ser salvo por outros meios. Eles falam que Jesus não é um redentor exclusivo, que há corredentores ou corredentoras. Eles negam falando que você tem outros meios para chegar até Deus, senão Jesus Cristo, enquanto a palavra afirma há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Quando o apóstolo Pedro diz em Atos capítulo 4, versículo 12: em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Cristo Jesus. Então, no nosso tempo, a roupagem é: não é Cristo só que salva. Porque muitas pessoas, até dão desculpa, muitas pessoas nem ouviram falar de Jesus. Então, em outras culturas, se eles acreditarem em Buda ou em Maomé, Deus vai dar uma chance para eles. É uma roupagem herética. Outros falsos mestres questionam, por exemplo, a autoridade das Escrituras. Falam que começam a questionar a Bíblia. E hoje pela tarde eu estava vendo isso.
Hoje pela tarde eu abri o Instagram e fui ver o Instagram de um pastor. E eu vi os comentários, e ele estava defendendo uma heresia lá. E eu vi os comentários, pessoas que se dizem pastores, defendendo a mesma heresia. E ele defendia uma heresia pelo pressuposto de que a Bíblia que estava equivocada. Não, porque isso. Então, negava-se a autoridade da Bíblia, descredibilizava a Bíblia para vir com heresia. Negam-se hoje, por exemplo, a roupagem, a realidade do pecado, suavizam o pecado. Não fala-se mais em inferno, não fala-se mais em pecado, não fala-se mais em vida de santidade, não fala-se mais em necessidade de arrependimento. Não, venha como está e permaneça do jeito que está. A conhecida hipergraça, ou como já dizia o pastor, a graça barata, que ele falava que era uma falta, uma ausência da graça, uma desgraça, que é você venha como está, você não precisa de arrependimento. Negam-se até a doutrina da cruz, como nós pregamos hoje pela manhã, a doutrina da cruz, o discípulo que precisa carregar a cruz, mas há falsos mestres negando a doutrina da cruz. Grava isso no seu coração, meu irmão, essa é uma mensagem para te proteger. Nem todo aquele que fala em nome de Jesus produz uma mensagem verdadeiramente cristã. E tem pessoas que têm milhões de seguidores e afirmam falar em nome de Cristo, mas não são testemunhas do Cristo. Por isso que o verdadeiro discípulo de Cristo precisa discernir à luz da palavra, sob a luz do Espírito Santo, quem é que está proclamando. A palavra de Deus é uma peneira. A palavra de Deus ilumina os nossos olhos para discernir o que é de Cristo e o que não é de Cristo. Segundo ponto que eu vejo nesse texto, nessa segunda parte, versículo 8. A igreja de Cristo, ela deve vigiar para não perder a sua recompensa. Existe uma recompensa para a igreja? Sim ou não? Sim. Hoje pela manhã eu falei muito sobre isso, né, Hudson? Falei que, ainda que hajam custos para seguir a Cristo, as recompensas por segui-lo são infinitamente maiores, são incomparáveis. E ele começa dizendo, acautelai-vos. E a ideia aqui dessa palavra, no original, ela fala assim, prestem atenção, não relaxem, vigiem cuidadosamente. Ela está falando aqui, sugere, aquele sentinela de uma muralha. Ele está falando, a igreja deve permanecer acordada, porque eu sou o último dos apóstolos, e a primeira geração de apóstolos vai passar, e vai vir muitos falsos mestres tentando atacar a doutrina de Cristo. Portanto, igreja, permaneça acordada. E ele falava que o maior perigo não era a afronta do mundo para com a igreja, o maior perigo era de dentro, era uma infiltração silenciosa. Ou os irmãos não acham que o inimigo tenta infiltrar na igreja para distorcer por dentro, de dentro para fora? E ele fala, por que a gente deve tomar cuidado? Acautelai-vos, versículo 8, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço. É claro que aqui ele não está falando de perda de salvação. Nós ensinamos hoje também na IBD, dos novos convertidos, que uma vez salvo, verdadeiramente salvo, salvo para sempre. O crente não perde a salvação. Se ele realmente foi salvo e se ele foi comprado por Cristo, se ele tem o Espírito Santo. Mas ele não está falando de perda de salvação. Ele está falando da perda do fruto, da recompensa, da eficácia espiritual. Ele está falando, olha, nós temos nos empenhado tanto para pregar a verdade do Evangelho. Meus irmãos, vigiem cautelosamente para não perderem isso. É possível você frequentar a igreja por anos. É possível você até servir por anos ou trabalhar por anos e terminar comprometendo a própria influência por negligenciar a verdade de Cristo. Nós não podemos negligenciar a verdade eterna de Cristo. Por isso ele fala, acautelai-vos. Acautelai-vos não no sentido de a gente amansar, não. É de ter cautela, de ser prudente, de vigiar, de ser simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente, de ser atento, diligente, diante de tantos ataques do maligno contra a sã doutrina de Cristo. Meus irmãos, eu estava fazendo um exercício, voltando no PG. O que um pastor faz 10 horas da noite com sua família,
no carro, voltando de um PG, né? Eu falei, acho que o Richard estava comigo, né, Richard? Vamos contar quantas igrejas tem aqui em Confins. Fomos contando, 1, 2, 3, 4, 5, 20, 30, passamos de 35, né, Richard? Contando Confins, Tavares, Retiro, e nós começamos a contar, vamos ver quantas tem uma confissão de fé que está adequada ao crivo bíblico, que passou na peneira cristã, que passou no crivo da palavra, seja no que tange a governança, seja no que tange a eclesiologia, a forma de funcionamento da igreja, seja no que tange a liturgia, no que tange a doutrina, a declaração de fé, a forma como vê Cristo, a igreja, céu, inferno. Nós podíamos contar nos dedos. Infelizmente, eu falo isso para tristeza nossa, não para denunciar erroneamente, não, mas para tristeza do povo. Quantas dezenas de igrejas, pouquíssimas, pregam a sã doutrina. Por isso, no versículo 9, ele fala que a igreja deve permanecer. Versículo 9. A igreja deve permanecer na doutrina de Cristo. Ele fala, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, ou seja, todo aquele que prega para além do que Cristo pregou. Ele está falando daqueles que querem ir além, estão buscando só novidades, estão querendo novas revelações, estão querendo falar para você colocar uma mesa aqui e trazer as coisas para eu revelar em cima da sua identidade, ou em cima da sua carteira de trabalho. Querem novas revelações e não Cristo, e não a palavra, como se a palavra não fosse suficiente, como se a palavra precisasse de subterfúgios. Querem o evangelho atualizado. E João está dizendo aqui, quem pensa que avançou além da verdade, como os gnósticos diziam, que nós temos um conhecimento elevado, misterioso, João fala, quem pensa que avançou além da verdade, na realidade, abandonou a verdade, porque aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Olha como isso é profundo. Se você for hoje em 100% das casas de Confins, talvez 99% das casas, se você perguntar, você tem Deus? O que as pessoas vão falar? Tem. Você ama a Deus? Amo. Você ama Jesus? Com todo o meu coração. Aí você vê os dados do caos que há em muitas coisas. Ele fala, aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e não permanece nela, quem não permanece na doutrina de Cristo, não tem Deus. Não sou eu que estou falando. Glória a Deus, que os irmãos não vão pensar, não, o pastor é chato. Não. A palavra que está afirmando, não tem Deus quem não permanece na doutrina de Cristo. E o que permanece, porém, na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. E a palavra permanecer é uma das favoritas do apóstolo João, porque a verdadeira maturidade cristã está naquele que não precisa buscar novidades, mas ele permanece. O cristianismo não precisa ser reinventado, ele precisa ser preservado. É por isso que a igreja do século XVI, 1517, precisou ser reformada. E o lema é igreja reformada, sempre reformando. Nosso reformar é voltar à origem, é voltar aos princípios, é entender o que é a igreja primitiva, o que é a igreja cristã, e não inventar purgatório, não inventar doutrinas que não são de Cristo nem da palavra. Amém, meus irmãos? A gente fala em amor, porque a mesma denúncia de João hoje seria uma denúncia muito maior, porque isso pulverizou num nível tão grande e passa a ser cultural. A heresia se torna institucionalizada, se torna uma heresia social, aceitável, e até crentes interagem com isso. Pastor, o que você está falando? Os feriados, não da conta feriado, mas o que se celebra provém, por exemplo, de uma doutrina que não tem a ver com a doutrina bíblica cristã. E a gente, às vezes, por ser institucionalizado, cravado na cultura, a gente simplesmente lava as mãos e perde o caráter profético. A igreja não pode perder o caráter profético. A igreja tem um caráter profético e uma inferência disso é denunciar o erro, denunciar o pecado, ser voz, ser canal da palavra revelada de Deus. É ser um megafone
para falar diante de tantas distorções do Evangelho? É falar a verdade do Evangelho. Você está disposto a isso, meu irmão? Quando a gente fala igreja, eu não estou falando de parede, porque parede não fala. Quando eu falo igreja, eu não estou falando da placa, porque placa não fala. Mas a igreja de Cristo reunida em volta de uma doutrina comum e unidade, a doutrina de Cristo que avança contra as portas do inferno, e a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Você está disposto a, como você cantou, sofrer por Cristo? Às vezes ser negado em algumas rodas por falar, não com ignorância, porque crente não é ignorante não. Tem gente que fala assim, não, eu falo a verdade do jeito que está, mas eu falo do jeito do diabo. Eu falo a verdade do jeito do diabo. Você pode parar, você muda a sua forma de falar, você seja amoroso, você fala em amor, você prega a verdade, como nós falamos na primeira exposição, a verdade em consonância com amor. Amém? Quarto ponto, né? A igreja não deve cooperar com o erro. Tem gente que fala assim, não, qualquer igreja está na bênção. Se tem o nome Jesus no púlpito, está valendo. Se canta lá, não é isso que a palavra nos afirma. Se alguém, versículo 10, vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Essa provavelmente é a parte mais difícil da carta, porque parece que há uma ignorância aqui, mas não é. Sabe o que ele está falando? Ainda que pareça uma falta de amor, não é. Olha o contexto. João aqui não está falando de que a gente não deve ter amizade, ou não está falando de que a gente não deve evangelizar, ou que a gente não deve ser gentil. Ele está falando de apoio ministerial. Ele está falando aqui, todo aquele que apoia ministerialmente, porque receber em casa, naquela época, significa proporcionar que aquela pessoa pregue aquela doutrina. Você está quando recebendo em casa uma pessoa que prega uma doutrina equivocada, e aqui em específico, né, naquele dia, as pessoas precisavam receber em casa, você estava funcionando, você coaduna, você concorda com o que esse preletor, com o que esse falso mestre está pregando. Então, quando ele fala, não recebais em casa aquele que não traz a doutrina de Cristo, nem lhe deis as boas-vindas, aquele que não prega a verdade, ele está falando, não apoie ministerialmente, não contribua, não divulgue, porque você vai estar cooperando com o erro. Não participe das programações, quando você vê que a igreja não prega Cristo, ela não é centrada em Cristo. Glória a Deus, porque os irmãos têm uma consciência, uma busca. Inclusive a identidade da primeira igreja batista em Confins é fundamentada em um tripé. É uma igreja cristocêntrica. Cristo é o centro. Por isso que a cruz é o centro da nossa logo. Ela é fundamentada na palavra. Por isso que a Bíblia está aberta na nossa logo, com a cruz fluindo do centro da Bíblia. E ela reflete o amor de Deus. Por isso que a Bíblia fecha com o coração. O que significava receber no primeiro século? Dar hospedagem, dar alimentação, dar recursos, recomendar para outras igrejas. E quem recebia um falso mestre, como eu disse, ele participava da propagação de uma heresia. Então João não está ensinando que nós devemos ser hostis. Ele está ensinando que você deve ter discernimento. Que nem todo mundo que fala de Jesus prega Jesus. Nem todo mundo que se diz bispo é bispo. Nem todo mundo que fala que é apóstolo, apesar de que hoje muitos falam que são apóstolos, mas o ofício apostólico não existe mais, existe o dom. O que é o dom apostólico? É levar o evangelho a regiões inalcançadas. O que faz, por exemplo, um missionário hoje. Mas o ofício apostólico, que dá autoridade canônica, esse não existe hoje. E pessoas às vezes se proclamam apóstolos para exercerem sobre si uma auto-autoridade, né? Então, João está ensinando, discirna, tenha os olhos abertos para saber o que é de Cristo e o que é falso. Há uma diferença entre amar pessoas e apoiar os seus ensinos. Jesus amava os pecadores, mas Jesus jamais validava os erros dos pecadores. Que nós possamos amar as pessoas, mas nunca validar,
ou nunca aprovar os erros daqueles que nós amamos. Então a igreja não pode apoiar falsas doutrinas, falsos mestres, falsos evangelhos. Tolerar não pode. A gente não pode abandonar a verdade sob a premissa de tolerar. Ah não, nós temos que tolerar, então vamos abandonar. Não. Nós temos que ser, como a palavra ensina, atentos, sermos aqueles guardiões do muro, acautelando, com cautela, recebendo todo tipo. Que nessa igreja aqui, que os irmãos sempre saibam valorizar. Porque nós nunca sabemos o dia de amanhã. Se Deus quiser me chamar para a glória amanhã, Deus livre guarda, Isabela. Mas que essa igreja tenha a unção do Espírito Santo, tenha a luz divina, tenha a orientação do Senhor, para saber que o púlpito de uma igreja não pode ser tomado por falsos mestres. Não pode sair daqui algo que tenha aparência de verdade, mas é erva daninha. Isso, como Paulo fala, eu louvo a Deus pelos bereanos. O que é um bereano? Eram aqueles que ouviam a palavra de Paulo, o apóstolo, e conferiam se o que o Paulo estava dizendo estava de acordo com a Bíblia. Eu gosto quando eu vejo irmãos anotando a pregação, porque eu tenho esse hábito quando eu estou ouvindo, eu anoto, porque a minha mente, eu sei que ela é falha, mas eu gosto quando a gente escuta e confere com a palavra. Deixa eu ver se o que essa pessoa está pregando está em concordância com a Escritura Sagrada. Nós tenhamos esse zelo, nós tenhamos esse amor, nós tenhamos esse cuidado. Por fim, versículos 12 e 13, ele está falando aqui de um apóstolo que era presbítero ali, e o presbítero era aquele que ensinava também, era aquele que pregava, era aquele que tinha responsabilidade no ensino. Ele não tinha só a preocupação de ensinar, mas ele se preocupava com a comunhão. Olha, ele termina a carta de uma forma extremamente calorosa. Ele fala: tenho muito que escrever a vocês, versículo 12. Arthur, versículo 12. Tenho muito que escrever a vocês, mas eu não quero fazer com papel. Espero que eu possa olhar no olho de vocês. Espero que eu possa abraçar vocês. Eu quero que vocês sintam o meu coração pastoral, está dizendo João. Ele está reconhecendo os limites que há numa mensagem de WhatsApp. Que naquele tempo João mandava o WhatsApp também, né? A carta era o WhatsApp do nosso tempo. Era o e-mail. Mas ele fala: eu desejo falar face a face. Eu tenho uma amizade com vocês. Eu tenho amor por vocês. Eu aprendo que a fé cristã, ela não é só doutrinal, ela é importante a doutrina, mas ela é relacional também. A fé cristã não foi feita para que eu viva isoladamente. A igreja existe para comunhão. O evangelho é transmitido não só por carta, por WhatsApp, ou por mensagem de vídeo. O evangelho é transmitido de vida na vida. Eu sou adepto e quero que isso multiplique na igreja do discipulado pessoal. Porque eu sei o poder que há na pregação do púlpito. Eu sei o poder que há no discipulado, num pequeno grupo. Mas eu louvo a Deus quando eu vejo o discipulado 1 a 1. Quando você consegue sentar com a pessoa, olhar no olho da pessoa, ouvir aquela pessoa confessando os pecados, aquela pessoa falar: gente, a palavra diz isso, eu não sabia. O evangelho ele é transmitido no púlpito, nos pequenos grupos de casa em casa, mas de vida na vida também. Por isso nós precisamos conviver, meus irmãos, uns com os outros. Por isso nós precisamos ter laços de afetos entranháveis. Você, enquanto irmão em Cristo, termina o culto. Às vezes eu sei que está frio, a gente tem vontade de ir embora rápido, porque amanhã eu tenho que acordar cedo. Mas paga o preço de esperar um pouquinho mais, para poder olhar no olho do irmão, para esperar um assunto, talvez sem pretensão, para você estar mais próximo. Essa proximidade com a igreja era o que João estava falando. Eu espero ir ter com vocês e conversar de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. É alegre. Eu não venho na igreja só para ouvir uma palavra. Eu não venho para a igreja só para fazer uma oração ou para cantar. Tudo isso sim, mas eu venho também para ter tempo com os meus irmãos. Toda quarta-feira nós estamos fazendo uma queimadinha aqui, né? Queimadinha
aquele leite, né, quente, nesse frio. Então termina o culto, os irmãos vão para os quadros de convivência, ficam conversando. Tem uns que saem daqui 10 horas da noite, aí o zelador da igreja, o pastor, os irmãos têm que desligar a luz, né? Quando desliga a luz é o recado, é o sinal, ó, vamos embora, gente, já passou da hora, também não é demais, né, Lúcia? Mas isso é um sinal positivo, é um sinal que os irmãos amam a comunhão. E na vida comum, um com o outro, nós aprendemos, nós somos tratados, nós somos fortalecidos, nós somos curados. João ele encerra a carta mostrando que uma igreja saudável, ela precisa de algumas coisas, mas eu destaco duas: amor suficiente para acolher os irmãos, discernimento suficiente para rejeitar o erro. Ele fala de amor, ele fala de verdade, ele fala de cuidado, de cautela, ele fala de discernimento. Mas eu resumo: a igreja saudável, dentre tantas coisas, eu destaco duas: precisa de amor para saber acolher e receber as pessoas, mas precisa de discernimento suficiente para rejeitar os erros. Que Deus nos dê essa graça, que o Espírito Santo nos ilumine, que a gente seja cumpridor dessa palavra, de guardar o Evangelho, de preservar o Evangelho são, puro, que nós recebemos da parte de Deus. Spurgeon ele falou algo, eu encerro com a frase dele, ele falou assim: as novas doutrinas que ultrapassam a doutrina de Cristo são velhos erros com roupas novas. Que Deus nos conceda a coragem de amar a verdade, discernimento para discernir o erro, fidelidade para permanecer firme na doutrina, indo até o fim, até trocarmos por uma coroa, a coroa da glória. Amém? Convido a se colocar de pé para a gente encerrar orando e cantando. Se a gente encerra a segunda carta, Epístola de João. A palavra de Deus é escudo para os que nele creem. Te convido a fechar os seus olhos nesse momento.